pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, a graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Boa noite aos irmãos. Vamos continuar louvando a Deus. Agora em atitude de oração, vou pedir para Marilda orar para abençoar este culto, abençoar esta casa, que o Senhor esteja no meio de nós, no altar da adoração de Deus. Senhor meu Deus, eu te agradeço, Pai, que nós podemos estar aqui na sua casa, Pai, para adorar a Ti, para dar louvores, ó Pai, ao Teu nome. Senhor, eu te peço que cada um de nós, ó Pai, possa entender a Sua palavra, Pai, porque temos fome de Ti, ó Pai, queremos entender, ó Pai, o que o Senhor tem a nos dizer. Obrigada, Pai, por todos nós. E te peço, Senhor, que abençoe aquelas pessoas que não puderam vir neste momento, que estão a caminho. Esteja com eles, ó Pai, abençoando, Senhor, os seus caminhos, ó Pai. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Rei do universo.
Amém. Nós estamos cantando músicas como é bom estar no altar de Deus, como é bom estarmos aqui como oferta de amor a Deus, entregando a nossa vida a Ele, ofertando nossos dons e nossos talentos, talento de cantar e tocar o piano, as moças aqui, as irmãs cantando maravilhosamente bem, o que eu posso fazer na guitarra aqui para glorificar o nome de Deus, tudo isso que seja feito com amor, com culto, com reverência a Deus, a todo momento, compondo músicas, indo nas escrituras e procurando
uma fonte boa para que você possa fazer uma música. Eu tenho zero talento para compor. A Vitória se compõe. A Vitória sabe fazer algumas músicas lindas. E que um dia ela possa trazer para a gente uma bela canção e que seja edificante para nós. Mas sempre usando os talentos, os dons, tudo aquilo que Deus nos dá de presente, tudo aquilo que a graça do Senhor nos confere, que nós entreguemos a Deus sempre, com todo o nosso carinho, com todo o nosso amor e com toda a nossa devoção. Vamos continuar cantando. Renova-me, Senhor Jesus. Mas ainda bem que o Senhor, quando nos toca, quando nos tira das trevas, quando nós fazemos o nosso papel de receber a graça, de receber o sacrifício de Cristo, Ele nos transforma, Ele mexe na nossa mente, e Ele mexe e Ele abre os nossos olhos para que nós possamos ver uma clara diferença do que é a nossa vida sem Cristo e a nossa vida com Cristo, onde a nossa natureza má, que ainda está em nós, que ainda nos persegue, que ainda
nos aflige, porém com o Espírito Santo sendo o nosso Consolador e o nosso auxiliador, quando o inimigo vem e fala: você não presta, você é pecador, você errou, você ofendeu a Deus, ele está certo, mas nós temos um advogado, nós temos a paga da sentença que nos foi dada, que era a sentença da morte, que era o que eu merecia, que era o que todos nós merecíamos. O sofrimento eterno, que é estar afastado de Deus. Mas Cristo, quando vem, Ele nos redime. Ele pega esses nossos pecados e joga no mar de esquecimento. Ele nos perdoa. Ele nos oferece a graça da salvação. E tudo isso por amor. E se o inimigo te diz, da mesma forma que você é pecador, que você não merece o dom de Deus, existe alguém que tornou tudo novo na sua vida e faz com que você viva em novidade de vida, se sinta constrangido com seu pecado e você escolhe viver não para si, você não viver para si mesmo, mas você anseia cada vez mais estar perto de Deus e anseia para que aquele dia final, aquele dia onde seremos levados para os céus, como igreja, como povo de Deus, viver eternamente em alegria celestial, para toda a eternidade ao lado de Deus, ao lado de Jesus Cristo, ceando, adorando a Deus, engrandecendo eternamente seu santo nome, vivendo todos nós como irmãos ao serviço do Rei. E essa é a novidade de vida que nós temos, essa é a esperança, é o que nós estamos esperando. É esse dia onde seremos renovados, teremos um novo nome, um corpo, teremos teremos as nossas capacidades ampliadas, não teremos a corrupção do pecado nos envolvendo, apenas alegria celestial que só Cristo pode dar. E se você ainda não conhece isso, eu oro para que o Espírito de Deus toque seu coração e te faça perceber que você não consegue fazer nada sem Cristo. Que você precisa somente receber o amor de Deus, que é grandioso, que te acolhe, te abraça, te recebe, te chama de filho e faz com que você faça parte da família de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, peço para que
que essa mensagem esteja sendo propagada. Teu Espírito, Teu Santo Espírito esteja tocando na vida de alguém que está perdido, alguém que ainda não se encontrou, alguém que ainda não teve o privilégio de conhecer a Tua graça, o Teu amor e a Tua bondade, Senhor. Para que essa pessoa se liberte dos vícios, da idolatria de si mesmo, que essa pessoa deixe de querer alcançar a Deus por seu próprio esforço, mas que aceite o esforço de Cristo, porque todos os méritos são do Senhor, para que essa pessoa receba e que sua vida seja transformada, e sendo transformada essa vida, que possamos ter sua presença, ter a presença desse novo irmão na glória eterna, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, para que essa pessoa perceba que a lei não salva, o ritual não salva, que religião nenhuma salva, mas que a salvação provém somente de Cristo Jesus. E que essa mensagem seja recebida, e que essa mensagem seja aceita plenamente, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Hoje estou em Cristo, fui regenerado. Foi na cruz que Cristo me atraiu. Para morrer e livre, enfim, estar. E livre sim estar, para Deus engrandecer. Este é o motivo do meu viver. Tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Cristo é minha vida, livrou-me do pecado. Foi na cruz que Cristo me atraiu. Para morrer e livre, enfim, estar. E livre sim estar, para Deus engrandecer. Este é o motivo do meu viver. Tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Cristo é o meu tudo, de mim não há mais nada. Foi na cruz que Cristo me atraiu. Para morrer e livre, enfim, estar. E livre sim estar, para Deus engrandecer.
atenção nesse refrão. Foi na cruz que Cristo me atraiu para morrer e livre, enfim, estar. Livre, sim, estar para Deus engrandecer. Alguém saberia me dizer quem morrer? Para que morrer? E livre do que estar? Esse refrão, em resumo, é a teologia desenvolvida pelo apóstolo Paulo no livro de Romanos, onde no capítulo 13, Paulo usa elementos do direito romano para ensinar para aquele povo que era religioso, que se segurava nas leis, para que aquele povo entendesse que a aliança que outrora fora feito para os judeus, a aliança do Antigo Testamento, ela de fato é uma aliança como se fosse um casamento, é um contrato eterno, é algo que você só se torna viúvo de um casamento quando alguém morre, certo? A Bia e o Marcos estão casados, têm filhos, tem um compromisso entre eles e é um compromisso eterno. E se o Marcos morrer, a Bia está viúva e logo ela poderá legalmente, de forma correta, se envolver em outro relacionamento, poderá seguir a vida, como se diz. Mas o que a teologia de Paulo quer ensinar para aquele povo e quer ensinar para nós é que nós morremos com Cristo. Esse é o significado da nossa fé. Nós cremos que nós morremos. O batismo é isso. É um simbolismo onde você é uma antiga criatura, você morre, é enterrada e ressuscita. Uma nova criatura. E essa criatura nova, ela ressuscita e está livre para engrandecer a Deus, aceitando a graça suprema de Cristo, o presente que Deus nos dá, o presente grandioso que o Senhor nos deu na cruz. Nós morremos para nós e dessa forma, quem está viúvo? A lei. E sendo nós ressuscitados para Cristo, fazemos parte de um novo pacto, de um novo casamento, que é um casamento eterno com Cristo. E é por isso que você não precisa da lei. E é por isso que você não precisa da religião. E é por isso que você não precisa guardar preceitos e mandamentos. Porque agora você está livre para se unir em matrimônio, para se unir numa aliança eterna com Jesus Cristo
e com a nova aliança, que é o testamento da graça, que é a aliança da graça que nos alcançou a todos. Amém? As meninas têm uma música para apresentar? Há momentos que me sinto fraco, meu coração chora, sinto que vou perecer e oro, choro, me derramo, clamo, senti não consigo prosseguir. Abraça-me, socorre-me, sara as feridas do coração, eu tenho sede de ti. Quebra as correntes do mal e me ergue com poder. Como ergueste a Davi em momentos de aflição, faça o mesmo em mim. Eis aqui meu coração. Há momentos que me sinto fraco, meu coração chora, sinto que vou perecer e oro, choro, me derramo, senti não consigo prosseguir. Abraça-me, socorre-me, sara as feridas do coração, eu tenho sede de ti. Quebra as correntes do mal e me ergue com poder. Como ergueste a Davi em momentos de aflição, faça o mesmo em mim. Eis aqui meu coração, as feridas do coração, eu tenho sede de ti. Quebra as correntes do mal e me ergue com poder. Como ergueste a Davi em momentos de aflição, faça o mesmo em mim. Eis aqui meu coração. Eis aqui meu coração. Boa noite a todos. Muito bonita a canção, né? Deixa eu me organizar aqui, né? Acho que eu vou ter que tirar isso daqui. O Israel usou uma ilustração agora há pouco
bastante interessante. Ele conseguiu fazer um resumo do livro de Romanos. Isso me deixa contente, tá? Porque nós temos alguns livros na Bíblia que fazem um resumo da graça, do Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, muito bem, no capítulo 6 de Romanos, nós encontramos uma analogia que o apóstolo Paulo faz de um casamento. Significa o seguinte, que antes de Cristo, os judeus, eles estavam casados com a lei e eram escravos da lei e escravos do pecado. E Paulo, ele pega, porque a lei, ela coloca uma lupa no pecado. Paulo diz em Romanos que sem a lei não haveria o conhecimento do pecado. E a lei veio para tornar o pecado ainda mais terrível, porque ela coloca uma lupa sobre o pecado. E todos nós nascemos casados com o pecado e casados com a lei. Então Paulo, no capítulo 6, ele diz assim, que todos sabem que a mulher está ligada ao marido por todo o tempo em que vive, e enquanto estiver vivo o marido, ela está obrigada a obedecer à lei do marido, é o que ele diz. Mas morrendo o marido, a mulher fica livre da lei do marido para ser de outro, e não comete pecado se isso acontecer. O mesmo acontece com a mulher, né, e com o homem. Segundo o direito romano da época, o casamento indissolúvel permaneceria até a morte de um dos dois. Depois da morte, com a viuvez, haveria liberdade para um novo relacionamento. E o que Paulo diz? Paulo diz assim que nós estávamos ligados à lei e casados com a lei. Só que aconteceu um fato. Qual foi o fato? Alguém morreu. E quando esse morreu, o outro ficou livre. Quem que morreu? Paulo diz assim, nós morremos com Cristo. E quando nós morremos com Cristo, ficamos livres desse casamento com a lei, para pertencermos a outro. Quem é o outro? Cristo. Que interessante, né? A lei ficou viúva da gente, sabe? A lei ficou viúva da gente, porque nós morremos com Cristo e nos tornamos livres da lei para sermos de outro, que é Cristo. E toda vez que alguém quer permanecer nesse pecado ou melhor, nesse relacionamento com o pecado e com a lei, ele simplesmente insiste em algo que já foi totalmente invalidado por Jesus. O que Jesus disse? Jesus, ele falou assim, quando perguntaram qual o maior mandamento, o que Jesus respondeu? O maior mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. E ele ainda disse assim, nisso se cumpre toda a lei, toda a lei. Então a lei de Cristo, que hoje impera em quem é da igreja evangélica, da igreja que participa da graça, a lei que impera, qual que é a lei? A única lei é a lei do amor. Então, aproveitando esse gancho, né, do que o Israel falou, eu vou ler o capítulo 13 de Romanos. Ainda não é a mensagem, tá? Mas eu não quero perder, já que foi tocado nesse assunto, essa oportunidade de nós lermos isso. Em Romanos 13, versículo 8, diz assim, prestem bastante atenção, que
que é um resumo. E Paulo escreveu de uma forma que o indivíduo mais simplório, a pessoa que não tem a capacidade da leitura, mas que escute isso, ela possa compreender. Romanos 13, 8 diz assim: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, ele começa a citar, né? Ele diz assim: não adulterarás. Onde que está escrito não adulterarás? É um dos 10 mandamentos, né? Então Paulo começa a citar, ele diz assim: pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, é um dos 10 também, não furtarás, não cobiçarás. Daí alguém pode dizer, mas não está os 10 aí. Mas daí Paulo, que é esperto, ele pega e diz assim: e qualquer outro mandamento, aqui está incluindo tudo, né? E se há outro mandamento, diz assim, todos se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Que coisa maravilhosa, né? Nós morremos com Cristo, nos divorciamos da lei, ficamos viúvos da lei, para sermos de outro, que é Cristo. E Paulo resume dizendo, e se há qualquer outro mandamento, se cumpre em amar o próximo e amar a Deus, como Jesus mesmo havia resumido. Hoje nós somos livres e somos filhos da graça do nosso Senhor e Salvador. Que coisa maravilhosa, né? Essa libertação que temos. Nós não fomos formados para sermos escravos da lei e do pecado. Convido os irmãos que abram as suas Bíblias, ou melhor, eu vou projetar, né? Mas quem quiser pode acompanhar. No livro de 1 Samuel, nós vamos falar hoje sobre o livro de 1 Samuel. Deixa eu encontrar aqui. E o nosso tema de hoje é o que fazer quando não se tem mais nada a fazer. Parece algo paradoxal, né? O que fazer quando não tem mais nada para fazer? Não tem o que fazer. Quando nós estamos naquela situação, encurralados, sem a possibilidade de agirmos. E nós vamos nos basear no livro de Samuel, no capítulo 10. Vamos ler alguns versículos e depois vamos conversar um pouquinho sobre esse texto da palavra do Senhor. Diz assim: então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e beijou-o e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Aqui Samuel está ungindo um rei, ungindo o rei Saul, né? Depois diz assim: sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, o coração de Saul. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele, e profetizou no meio deles.
E aconteceu que, como todos os que antes o conheciam viram que ele profetizava com os profetas, então disse o povo, cada um ao seu companheiro: que é que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Vamos orar. Senhor, pedimos neste momento que o Teu Espírito Santo esteja nos capacitando, nos ungindo, nos preparando, ó Deus, para ouvirmos a Tua palavra, que o Senhor me capacite para transmitir e esteja capacitando cada um para ouvir também, Senhor, e aplicar a Sua palavra no coração, conforme as nossas necessidades, ó Deus. Esteja agindo, abençoando, esteja nos tocando pela Tua graça e pelo Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos se lembram da história, né? Samuel era um juiz em Israel, ele era o líder da nação, só que o povo de Deus invejou as outras nações, e o povo de Deus, eles quiseram ter um rei. Eles quiseram ter um rei. E Deus pegou e disse para Samuel, Samuel, eles não estão te rejeitando, Samuel, eles estão rejeitando a mim. Porque Deus era quem comandava, quem liderava aquela nação, através dos profetas, e Samuel era profeta e juiz em Israel. E então Samuel, ele obedeceu. Samuel foi e ungiu a Saul. Saul que foi escolhido porque ele era bonitão, porque ele era alto. Diz a palavra de Deus que no meio do povo, Saul poderia ser visto do ombro para cima, assim, ele se sobressaía a todos. Era um belo rapaz. E o povo vendo aquele moço forte, bonito, alto, disseram: é esse que vai ser o nosso rei. E Deus mandou Samuel ungir. Só que Saul era tão assim, estava tão fora de contexto, que quando começou o Senhor a ungir a Saul com o Espírito Santo e capacitado a profetizar, surgiu esse provérbio em Israel: está também Saul entre os profetas? Isso virou um provérbio. Quando tinha alguma coisa fora do lugar, eles diziam: Saul está no meio dos profetas. Era algo estranho. Na verdade, não era a plena vontade de Deus que Saul fosse rei. E todos nós sabemos que o reinado de Saul foi catastrófico, né? Foi problemático. E nós encontramos então o Samuel, que havia ungido a Saul no momento da sua despedida. Isso é muito interessante, porque Samuel agora, depois de ter ungido Saul, ele pensou: agora eu saio de cena. Afinal, eu já estou velho, já estou de cabelos brancos, já sou um idoso, e ele resolve fazer um discurso de despedida para dizer ao povo: olha, vocês pediram um rei, está aí o rei, e agora eu quero que vocês saibam que tudo que foi possível eu fazer pelo povo, por vocês, eu fiz. E ele faz um discurso emocionado de despedida, de conclusão da sua missão. E ele recebe do povo o testemunho de que ele havia sido um homem fiel. Era hora de retirar aquela capa de profeta, pegar o cântaro de azeite e pendurar na parede, recolher-se à sua residência. Não havia mais o que fazer. E ele chega diante do povo e diz assim: então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste,
e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós. Eu já envelheci e encaneci. Encaneci, sabe o que é, né? Eu já envelheci, já estou com os cabelos brancos. E eis que os meus filhos estão aí convosco. E tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem o boi tomei, e a quem o jumento tomei, e a quem defraudei, e a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho recebido suborno, e com ele encobri meus olhos, e vou-lo restituirei. Ele está dizendo, se eu roubei alguém, se eu peguei algo de alguém, se eu fiz alguma coisa errada, me digam agora, na minha despedida, porque eu devolverei imediatamente. Então disseram, nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. O povo testifica a honestidade e está na hora, então, dele se aposentar. Né? Quantas vezes a gente passa por uma situação dessas, né? A gente pensa, olha, o meu tempo acabou. Eu já cheguei ao fim da jornada. Quantas vezes nós ouvimos pessoas dizendo assim, completei a carreira, guardei a fé e agora vou me recolher. A Miriam pode dizer, olha, já estou com quase 50 anos, né? Agora vou ficar em casa, agora vou cuidar da minha vida, né? Já fiz o que tinha que fazer na obra do Senhor. Pastor Brasil, né? Nosso querido pastor, com 83 anos, está na hora de pendurar o violão na parede. Às vezes nós pensamos assim. E creio que o profeta Samuel estava pensando dessa forma, né? Olha o discurso dele, que coisa, né? Eu acho muito bonito quando ele diz assim, agora eis que o rei vai adiante de vós, eu já envelheci, meus cabelos estão brancos, vou, que nem dizia meu pai, né? Meu pai dizia assim, quando eu me aposentar, vocês vão me ver sentado à tarde em frente da televisão, assistindo o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Naquele tempo tinha, né? Isto é, ele dizia assim, ó, aí eu vou descansar. E o profeta, então, estava nessa fase. Mas uma coisa que a gente aprende é que no reino de Deus não existe aposentadoria. Eu acho muito engraçado, às vezes eu encontro pastor aposentado, né? Como é que está, pastor? Não, eu estou aposentado, agora não estou mais evangelizando, não estou mais pregando o evangelho, né? E resolvi participar lá de uma igreja onde ninguém pede para eu fazer nada, né? Eu vivo agora um momento em que não sou chamado nem para fazer oração silenciosa. Então, será que existe aposentadoria no reino de Deus? Né? Mas a verdade é que enquanto houver fôlego, e como diz a Bíblia, tudo quanto tem fôlego, o que é? Louve ao Senhor. Eu nunca me lembro uma vez, eu nunca me esqueço, uma vez que eu fui visitar um senhor, ele estava todo atrofiado na cama, ele já não conseguia esticar as pernas, estava doente. E ele me disse, sabe o que é? Deus está me dando um ministério, Deus está me dando uma obra para fazer, porque agora estou nessa cama, não posso sair daqui, todos cuidam de mim, mas é o período que eu mais tenho para orar pela igreja, pelo pastor, pelos diáconos, pelos necessitados. Deus me deu um ministério na cama, porque no reino de Deus não existe aposentadoria. E o profeta Samuel, ele teve que aprender isso a duras penas. Às vezes nós achamos que chegamos ao fim, né?
O que fazer quando parece que chegou o fim? Eu fico pensando lá no José, quando ele estava lá no fundo do poço, ele deve ter pensado assim. Lembra que os irmãos de José o jogaram lá no poço, né? Ele deve ter pensado, é o meu fim, né? Lembram disso? Acabou. O que ele podia fazer no fundo do poço? Alguém sabe? Hã? Como é que é viver no fundo de um poço? Com lama, na escuridão, um furo lá no alto onde ele pode olhar o céu. Acabou o ministério. Tinha aproximadamente seus 17 anos. Acabou a vida. Não. Ali foi o quê? Ali foi o começo. Porque ele foi tirado do poço, foi vendido, foi levado ao Egito. E lá no Egito ele concluiu a sua carreira tornando-se um governante. E foi lá no Egito que ele conseguiu salvar o povo da sua época, quando ele recolhe nos celeiros, como bom administrador, toda aquela plantação. E depois ele supre um mundo que estava passando por uma crise alimentícia profunda, né? Às vezes Deus levanta uma pessoa para salvar o mundo de crise alimentícia. Os bons entendedores entenderão. A Miriam entendeu. Mas ele estava lá no fundo do poço. Mas não era o fim. Porque no reino de Deus não tem aposentadoria. E Moisés, que achou que tinha acabado, ele estava vivendo lá no Egito, estava vivendo no palácio, porque ele, quando bebê, foi levado ao palácio, estava sendo preparado para ser faraó. Mas daí um belo dia ele sai, ele tinha 40 anos, e ele se envolve numa briga, e naquela briga com um egípcio, ele começa a defender os escravos. Quanto que valia um escravo? Hã? Não vale nada. E Moisés, ele vai defender então o seu povo que estava na escravidão, e ele mata, comete um assassinato, ele mata um egípcio. Era o fim da vida dele. E ele tem que fugir para o deserto de Midian. Mas é lá no deserto de Midian que começa o quê? O seu ministério. Eu nunca me esqueço uma vez que eu fui chamado para atender um senhor que tinha acabado de cometer um assassinato. Ele pensava em se suicidar. Ele saiu da casa dele e resolveu tomar uma cerveja no bar. E lá no bar começa uma briga. E o cara vem com uma faca para cima dele. E ele, para se defender, ele pega a faca daquele cara e entra em briga. E de repente ele mata aquele agressor. Ele se entrega para a polícia. Mas daí ele, um sentimento profundo de dor, ele me chama, né? Quero conversar com o pastor. E eu vou até a casa dele. Ele foi liberto porque foi legítima defesa, mas o mundo dele tinha acabado. E eu falei para ele que não era o fim. Que apesar daquilo ter acontecido, Deus ainda podia resgatá-lo, assim como fez com Moisés. Porque depois disso que aconteceu com Moisés, o Senhor ainda aparece para ele numa sarça e o comissiona para uma obra que precisava ser feita. No reino de Deus não existe fim.
Eu me lembro que anos depois ele me chamou para ir na casa dele. Ele já estava com a vida restaurada, ele já estava bem, já estava com seus filhos, estava vendendo coisas, reconstruindo. E ele agradece por aquele dia eu ter orado com ele. Ele não sabia como me agradar, me deu um capacete, porque viu que eu era motoqueiro, porque ele queria dizer obrigado. Porque não importa o que esteja acontecendo na vida da gente, Deus sempre tem algo para nós fazermos. Porque no reino de Deus não existe fim, aposentadoria. E Deus pode restaurar qualquer pessoa. Elias, após acovardar-se, desejar a morte, ele dormiu deprimido ao pé de uma árvore. Ele se escondeu numa caverna. Mesmo assim, Deus diz, Elias, sai da caverna, tem uma obra para você fazer, pega, vai lá, porque você tem que ungir um profeta, você tem que ungir um rei. Deus sempre tem algo para nós fazermos. Estejamos na depressão, estejamos no pecado, Deus nos restaura e nos liberta do pecado. Estivermos numa situação difícil, lembram-se da mulher adúltera? É só alguns exemplos de como Deus, Ele nos pega em qualquer situação e nos mostra um horizonte que nós podemos caminhar. A mulher adúltera, no capítulo 8 de João, diz que ela foi apanhada em flagrante adultério e queriam apedrejá-la. Era o fim. E Jesus, ele diz assim, olha, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E dos mais velhos aos mais novos foram saindo, porque os mais velhos têm mais consciência de pecado do que os mais novos, né? Foram saindo. E Jesus pergunta à mulher, onde estão os teus acusadores? E aquela mulher diz assim, já foram. E Jesus diz, nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. E aquela mulher foi encaminhada, enviada, e ela seria um testemunho da graça do nosso Senhor também na sua caminhada. Pedro, após trair Jesus, Jesus um dia chega para ele depois da ressurreição e diz assim, Pedro, você me ama? Mais do que a estes, eu te amo. Pedro, você me ama mais do que estes? Eu te amo. Pela terceira vez Jesus falou, Pedro, você me ama? E ele entristeceu-se por pela terceira vez o Senhor ter falado. E ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz, então vai, apacenta o meu rebanho. Porque não existe fim. Deus sempre pode restaurar. Deus sempre pode abrir um caminho. Deus sempre pode nos direcionar para fazermos aquilo que Ele quer. E no caso de Samuel, eu ainda pus um exemplo de João, né? Porque às vezes os idosos ele tem essa tendência de achar que é o fim, né? E João, olha só, João velhinho, exilado na ilha de Pátimos, né? Perseguida que estava a igreja pelo Império Romano, pelos Césares da sua época, Nero acusava a igreja de tantas coisas, João aprisionado naquela ilha. Mas foi lá que recebeu a revelação e hoje nós temos o livro de Apocalipse. E naquela ilha onde não havia saída, e era o final para aquele idoso, ele olha e vê uma janela no céu. E o Senhor diz, sobe até aqui. E ele, em espírito, é arrebatado no domingo, no dia da ressurreição. E ele entra e hoje nós temos todo o livro de Apocalipse. Era um idoso. Alguém que olhasse para ele diria, é um maluco em fim de carreira, velho, preso numa ilha, que não tem mais nada a fazer. Ele só fez a maior obra
de toda a sua vida ao escrever o livro de Apocalipse. E Jesus, né, crucificado, era o fim. Mas não era. Porque ao terceiro dia ele ressuscitou e consumou a obra que era para ser feita para a nossa redenção, a maior obra já executada. O que fazer quando não se tem mais o que fazer? Quando parece que chegamos ao fim, por causa do pecado, por causa da depressão, por causa da idade, porque achamos que o nosso ministério acabou. O que fazer? Primeira coisa que Deus falou a Samuel na nossa história, quando ele fez aquele discurso de despedida, a primeira coisa que Deus falou para ele foi: Samuel, desvencilhe-se das amarras do teu passado. Porque são as amarras do passado, são as experiências amargas que muitas vezes nos impedem de fazer a obra de Deus e seguir em frente. Disse assim o Senhor. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Eu queria frisar essa parte, quando o Senhor diz: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Samuel estava aprisionado na sua última obra até ali. A sua última obra até ali era ter ungido Saul. Só que aquela obra que ele fez, mesmo em obediência a Deus, não deu certo. Saul se tornou um péssimo rei. Saul se tornou um opositor do propósito de Deus. Saul se tornou um indivíduo que era desobediente ao Senhor. Saul se tornou uma pessoa que não agradava a Deus, a tal ponto que a palavra de Deus diz que um espírito maligno o tomava em alguns momentos. Mas mesmo assim, o Samuel estava lá, amarrado à sua história, amarrado ao seu passado, amarrado às coisas que ele tinha desenvolvido e que não deram certo. Muitas vezes nós não seguimos em frente porque ficamos amarrados em atitudes do passado. Quando Samuel ungiu a Saul, ele, por certo, acreditava estar fazendo uma coisa boa, né? Muitas vezes nós fazemos coisas na nossa vida que nós imaginamos ser coisas boas. E nós ficamos amarrados a essas coisas por 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, muitas vezes a vida toda. E Deus está nos sinalizando e dizendo: olha, está na hora de você virar a página, está na hora de você desvencilhar-se do seu passado, está na hora de você se desvencilhar dos pecados que você cometeu e que ainda te amarram e te seguram. Eu nunca me esqueço de uma senhora que eu conheci e que ela sempre que encontrava comigo, ela falava assim: pastor, o meu marido me prejudicou muito, mas muito mesmo. Da primeira vez eu perguntei: onde está teu marido? Ela falou assim: não sei, ele mora lá em Curitiba. Ah, é? Mas ele não mora mais contigo? Não, ele me deixou fazem 30 anos. Daí poxa, 30 anos? Daí quando eu me encontrava com ela de novo, ela dizia: pastor, me dói o coração, porque o meu marido, ele fez isso,
ele fez aquilo outro. Eu falei, perdoa o seu marido, deixa ele para lá, né? Não, mas o meu marido. E foram 10, 20, 30 vezes. Cada vez que eu encontrava com ela, ela falava do marido. Eu falei para ela um dia, irmã, está mais do que na hora da senhora se separar do seu marido. E ela ficou espantada e disse assim, mas pastor, eu já sou separada dele há 30 anos. E eu disse, não, você come com ele, você dorme com ele, você pensa nele de manhã, de tarde, de noite. Você levanta, está falando do teu marido, à tarde você fala do teu marido, à noite você fala do teu marido. E esse rancor pelo teu marido, você está casada com ele, está enlaçada com ele, você está amarrada com ele. E hoje é o dia de você se separar dele. Fazia 30 anos que ela não via o homem. Mas ele habitava os seus sonhos. E todo aquele prejuízo que causou para ela estava vívido no coração. Porque ela ainda estava amarrada ao seu passado. Samuel estava mais ou menos numa situação dessas, né? Existem pessoas que não têm a capacidade de perdoar. Existem pessoas que não têm a capacidade de se livrar de amarras, de erros, de prejuízos, de dificuldades que estão lá atrás, mas que aprendem ainda hoje. Deus fala assim, olha, até quando você vai ficar tendo dó de Saul? Até quando você vai ficar lembrando de Saul que você ungiu? Você o ungiu, você o ajudou, você o aconselhou, mas não deu certo. E eu já o rejeitei. Ele já é página virada. Livre-se das amarras do teu passado. Ande para frente. Foi a primeira palavra, depois daquele discurso, eu estou com os cabelos brancos, estou velho, já terminei minha carreira. Deus diz, não, você está vivendo com o Saul ainda, se livra do Saul da sua cabeça. Segunda coisa que Deus diz para Samuel, enche o teu cântaro com óleo novo. Lembram que Samuel havia ungido Saul? Parece que ele tinha usado todo o óleo dele para ungir o Saul, né? Às vezes a gente, num ditado popular, gasta vela boa com defunto ruim, né? Você usa todo o seu óleo, você usa toda a sua unção, você usa toda a sua capacidade, você usa todo o seu verbo, a sua verborragia, você usa tudo aquilo que você pode, todo o seu esforço, e você se sente vazio. E Deus diz assim para Samuel, Samuel, enche o chifre de azeite, encha a botija de azeite e venha. Está na hora de você receber um óleo novo. Está na hora de você ter o seu ministério renovado. Está na hora de você ter os seus projetos renovados. Quando você se sente vazio, está na hora de você começar a encher-se novamente. Às vezes nós nos sentimos vazios da presença de Deus, vazios da palavra de Deus, vazios do entusiasmo que deve estar no coração de cada crente. Mas Deus olha e diz assim, olha, esqueça o passado, o que aconteceu já aconteceu, agora é um novo dia, pega lá o teu chifre, a tua botija, o teu cântaro e comece a encher de azeite, de óleo fresco,
Nós sabemos que o azeite simboliza a unção do Espírito Santo sobre nós. E Deus está dizendo, olha, você acha que está velho, de cabelo branco, que tudo acabou, mas ainda você pode ser usado por Deus. Enche um chifre de azeite e venha. O que pode significar isso para cada um de nós, né? Às vezes eu vejo pessoas desanimadas, angustiadas, que parece que tudo que tinham que fazer já fizeram. E quando nós vemos isso em jovens é pior ainda, porque o jovem deve ter entusiasmo tremendo. Mas muitos jovens ainda estão amarrados a coisas que vão impedir o seu crescimento, vão impedir o seu futuro, a erros do passado. E muitas vezes esvaziados no presente, porque não tem uma perspectiva das suas próprias capacidades e poder e graça sobre a vida deles. Mas Deus, a segunda coisa que disse para o Samuel, Samuel, você não gastou todo o óleo, não. Você ainda pode encher uma botija, coloca nas costas, pega a tua capa de profeta, pega teu cajado, e vem, porque tem um trabalho a ser desenvolvido. Terceira coisa que Deus fala para o Samuel, obedeça às novas diretrizes do Senhor. O plano B é melhor que o plano A. Sabe quando a gente tem um plano B, né? A gente pensa, se isso não der certo, tem o plano B. E normalmente o plano B para os homens, ele é um plano secundário, não é verdade? Ah, eu quero fazer tal coisa, mas se não der certo, tem o plano B, né? Será que Deus tem... Como é que é com Deus? O plano B de Deus é igual ao plano A ou é melhor do que o plano A? Deus é perfeito. Eu nunca esqueço quando às vezes eu ia na faculdade e tinha que fazer um trabalho, e eu começava a preparar um trabalho lá e tal, e achava maravilhoso, nossa, que legal a gente fazer essa apresentação. Daí o professor dizia, Ismael, é o seguinte, eu vou te colocar naquele outro grupo lá, tá? E daí todo aquele trabalho bonito que eu achava o máximo, estava lá no primeiro grupo, né? Daí eu estava no segundo grupo lá e pensando, poxa, tem que fazer algo totalmente diferente. E de repente Deus abençoava de tal maneira que o segundo trabalho ficava melhor que o primeiro. Ficava melhor. Que nem sempre o plano B é o pior plano. E no que concerne a Deus, cada vez que Deus vai fazer algo, sempre será o quê? Melhor. Sempre será melhor. Deus não faz coisas de segunda. Tudo que Deus faz é de primeira. Obedeça às diretrizes do Senhor, porque o plano B vai ser melhor do que o plano A. E qual que era o plano B? Deus diz assim, então disse o Senhor a Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite e vem. E agora, ó, plano B, ó. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. E Deus pega e manda Samuel ungir o maior rei que Israel já teve e do qual viria Jesus, da família de Davi, Jesus, o Salvador. E Samuel se dirige à casa de Jessé. Samuel poderia cometer o mesmo erro que o povo cometeu, né? Quando escolheram Saul, escolheram por causa do quê?
Hã? Que ele era bonito, era alto, era robusto, era forte e aparecia acima de todos os demais da sua época. E daí Samuel obedece a Deus, já está velho, né? De cabelos brancos, e vai até a casa de Jessé. E Jessé começa a mostrar seus filhos, um mais forte do que o outro. Só que ele ouve a voz de Deus e Deus vai dizendo, esse não, esse não, esse não. E cada um que aparecia, o Samuel pensava, esse vai ser o novo rei. E Deus dizia, esse não. Até que chega um momento em que Samuel pergunta para Jessé, Jessé, você não tem mais nenhum filho? Todos esses que você me mostrou foram rejeitados. Eu tenho lá um caçula que está lá cuidando lá das ovelhas. É um músico, tocador de harpa. A Bíblia diz que ele era franzino, de gentil aspecto. O que seria gentil aspecto? De gentil aspecto significa que ele era uma pessoa aparentemente mais frágil do que seus irmãos. Ele era ruivo e cheio de sardas no rosto. E naquela época, olhando para ele, ninguém daria nada por ele. E quando Davi ele se aproxima, aquele moleque se aproxima, Deus olha e diz assim, é esse. E Samuel unge, derramando óleo sobre a cabeça de Davi. E cumpre a maior missão da sua vida, nos estertores da sua existência, chegando ao final, porque Deus sempre tem uma obra para você fazer, nunca é o final, sempre é o começo. E é muito triste quando chegarmos no final da nossa vida. Por isso que o meu sonho, eu já falei para muita gente, é morrer na igreja, no púlpito, pregando. Esses dias eu já comentei, né, sobre um pastor da época de 1980, que eu fui ver na internet como é que estava o homem. E atualmente ele prega, sabe como? Colocam uma poltrona e um microfone na frente dele lá na igreja. Ele senta, pregando a palavra. Está com 87 anos, pregando com autoridade. De vez em quando ele se levanta, meio mais fraco, né, devido à idade, pregando a palavra de Deus. Por quê? Para a obra de Deus. Não existe fim, não existe aposentadoria. E nós que somos o povo da ressurreição, nós precisamos saber disso. Que quando a gente pensa que está tudo acabado, é o momento em que Deus está preparando para começar tudo de novo na vida da gente e nos usar. É muito triste pensar assim, sabe? Muita gente vai chegar lá no céu e Deus vai perguntar assim, o que você fez dos seus talentos? Senhor, eu achava que eu não conseguiria. E Deus vai dizer assim, mas você não sabe que eu peguei um assassino e transformei ele no maior líder do povo de Israel, Moisés. Você não sabe que eu peguei aquele cara do fundo do poço, tirei ele de lá e fiz dele governador do Egito.
Você não sabe que eu peguei aquele cara que me traiu e restaurei a vida dele e o tornei um dos maiores apóstolos e pregadores? Você não sabe que eu peguei aquele outro que perseguia a igreja, o derrubei, o ceguei e depois o levantei e o fiz apóstolo dos gentios? E você? Você acha que eu não poderia fazer o mesmo da sua vida? Eu não posso te transformar num pregador. Eu não posso te transformar num indivíduo que sustente a obra de Deus. Deus, quando quer usar alguém, Ele simplesmente usa. Mas você tem que se colocar à disposição dEle. Você tem que se desamarrar daquilo que te prende, encher a tua botija, colocar a sua capa de profeta e obedecer seguindo em frente. Tem uma história que fala como Deus pode usar alguém, né? Tinha uma mulher negra, escrava, que ela própria, por causa da idade, já estava livre, mas a filha dela estava sendo vendida num leilão. E aquela mulher estava assistindo a própria filha, que era uma criança, sendo leiloada. E ela estava chorando, angustiada. E ela orou ao Senhor e ela disse assim: Senhor, faça alguma coisa. Senhor, se fosse o seu filho, e se eu pudesse fazer alguma coisa, eu faria. Mas é a minha filha e o Senhor pode. Naquele instante, um menininho, olhando aquela mulher negra chorando, aquela criança sendo vendida, aquele menininho enfiou a mão no bolso, tinha lá uns centavos, e antes que alguém gritasse, dando o primeiro lance para aquela escrava, aquela menininha que estava sendo vendida, ele levantou a mão e ofereceu tudo o que ele tinha. Todos ficaram assim muito comovidos vendo aquele menino fazer isso. E ninguém ofereceu mais nenhum lance. E o leiloeiro foi obrigado a bater o martelo e dizer: vendido para aquele menino. Aquele menino jogou as suas moedinhas ali para o leiloeiro, pegou o documento de posse daquela menina, pegou aquela menina firmemente pela mão, um garotinho. Foi até a sua mãe, entregou a menina, entregou o documento e disse: ela é sua. Porque Deus pode usar qualquer pessoa que resolva ser usada por Ele, que se submeta a Ele. Deus pode usar. E Ele quer usar você. Feche os seus olhos. Talvez você esteja na fase da sua vida já fazendo o discurso de Samuel, né? Tem muito jovem que muito cedo já faz o discurso de Samuel. Mas eu quero dizer que Deus está te chamando para você fazer diferença no reino de Deus. E você pode fazer diferença de muitas maneiras. Você pode fazer diferença contribuindo, você pode fazer diferença testemunhando, você pode fazer diferença pregando, você pode fazer diferença sendo assíduo na obra de Deus. Não sei como que Deus vai te usar, mas você pode ser usado. E hoje Ele ordena que você encha a botija de azeite e se disponha
a obedecer ao Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós temos tanto para fazer, ó Deus, e somos tão frágeis, temos apenas algumas moedinhas no bolso, mas sabemos que o Senhor pode usar para libertar pessoas da escravidão. Como aquele menino, ó Deus, nós queremos entregar ao Senhor tudo que temos, para sermos úteis, ó Deus, no Teu reino. Entregamos e consagramos ao Senhor o nosso fôlego até o último instante da nossa vida, até o último suspiro, ó Deus. Que seja aquele suspiro que Te agrade, que Te glorifique, mas queremos ser usados pelo Senhor. Esteja nos abençoando, nos tocando, nos ungindo, nos capacitando para isso, como povo Teu, como igreja do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Por isso, vamos cantar e sentir. Quem poderia cantar essa música no serviço? Não, eu sou feliz. Então, sempre que o Senhor te chamar, sempre que o Senhor, sempre que aprouver a Deus que use a tua vida para alcançar um irmão, para levar uma cesta básica, para levar um agasalho, que possamos ter sempre felicidade, alegria, gozo, por estar fazendo aquilo que Deus mandou, aquela tarefa que Deus tem para nós, todo dia. De testemunhar da grandeza de Deus, da bondade de Deus, que, como foi dito na pregação, precisamos encher o cântaro para que assim possamos cumprir o serviço que Deus tem para nós. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade em quem serve ao meu bom rei. Acho que dá para ser mais animado, né? Vamos ficar de pé? Quem foi preparado para as ofertas poderá entregar aqui no caso próximo. No serviço do meu rei eu sou feliz, confiante, corajoso, da alegria sem sorrir. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve a meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafio todo mal. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz.
quem serve ao meu bom rei. Do meu Deus feliz, venturoso e decidido, quanto bem no serviço gastarei, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, todo paz, felicidade, quem serve ao meu bom rei. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, agradecemos porque neste culto nós podemos ver um pouco mais da Tua Palavra, ler, aprender, entender um pouco mais do que o Senhor tem preparado para nós. Nós vimos que o Senhor nos oferece a graça, nos oferece a Tua salvação e que, livres da lei, livres do pecado, nós podemos estar com o Senhor, com Deus, com Cristo, gozando da alegria que é estar com Deus, que é estar reunido aqui com a Tua igreja e assim sendo salvos pela Tua graça. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade. Obrigado porque o Senhor nos chama para usar os nossos talentos, os nossos dons para a Tua obra, para engrandecer o Teu nome, Senhor. E não há privilégio maior que esse: servir a Deus, servir ao Teu propósito e ao Teu querer, Senhor. E pedimos isso para a nossa semana, que possamos mostrar para aqueles que estão lá fora, no nosso trabalho e na nossa faculdade, e mostrar que o Deus a quem servimos é grandioso, é todo poderoso, e que esse Deus quer aquela vida para Ele também, que essa vida seja alcançada, transformada pelo poder do Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Atenção, pastor. Lembrando então que sexta-feira estaremos orando juntos, né? Culto de oração. E vamos orar por aqueles que estão faltando, né? Hoje sentimos a falta do Cristiano, da Flávia, né? Vamos orar por eles. Talvez tenham viajado aproveitando o feriado estendido. A família da Flávia de Santa Catarina, né? Vamos orar pelo seu Darcy, que ele estava vindo, né, participando conosco. Vamos pedir pela vida dele, vamos pedir por aquele senhor que precisa da libertação do álcool, né, que esteve conosco alguns domingos. Vamos interceder pela família da Rosângela, que há algum tempo participa apenas na entrega de dízimos, mas não tem vindo à casa de Deus, né, desde a pandemia. Já é hora de retornarem, né? É importante ser dizimista, com certeza, mas é essencial estar na comunhão, juntos aqui, né, participando dos cultos. Vamos orar pelo Romildo. Romildo, ele está com Covid, ele e sua filha, né, por testado positivo, e está em isolamento. Então vamos interceder pela vida dele também, lembrar dele, né? E assim vamos pedir a graça de Deus. Muitas pessoas estão perguntando da placa da igreja. Vamos interceder para que possamos colocar novamente a placa e os horários do culto, né? Para que as pessoas também possam ter as informações para que possam vir à casa do Senhor. Vamos pedir que o Senhor esteja promovendo o crescimento da sua igreja. Oremos. Senhor,
Abençoa-nos agora, Senhor, no retorno aos nossos lares. Esteja fortalecendo os enfermos e protegendo, Senhor, a todas as famílias da Tua Igreja, de todos os perigos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Dê um abraço no seu irmão.